Então, gente, voltando aqui à aula, né? Processo penal em relação ao inquérito policial, matéria importantíssima ali para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, né? Muito importante, então você tem que dominar inquérito. Avocação e redistribuição de quem? Do inquérito policial. Então nós temos aqui a avocação e a redistribuição do inquérito policial. De acordo com o parágrafo 4º, artigo 2º do CPP, ele nos diz o seguinte: o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por um superior hierárquico mediante despacho fundamentado por um motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudica a eficácia da investigação. Então, avocar, né? Avocar é fazer uma solicitação, fazer um chamamento, né? Chamar os autos do processo. E redistribuir, você fazer a redistribuição do inquérito policial. Então, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 2º, diz assim: o inquérito policial ou um outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser ao quê? Avocado, né? Ser chamado, né? Ou redistribuído por um superior hierárquico mediante despacho fundamentado por um motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudica a eficácia da investigação. Vamos ao indiciamento. Está aqui o indiciamento, artigo 2º, parágrafo 6º, né, do CPP, que diz assim: privativo do delegado, nem juiz e promotor pode mandar o que? Indiciar o inquérito. Somente o delegado com análise técnico-jurídica do fato, o famoso MEC, né? Indícios de quê? De materialidade, autoria e as circunstâncias do crime. Então ele é privativo, o indiciamento do inquérito, ele é privativo do delegado. Nem juiz e promotor pode mandar indiciar, somente o delegado com uma análise técnico-jurídica do fato, que é o famoso MEC, indícios de materialidade, de autoria e as circunstâncias do crime. Indiciamento. Ocorre um crime dentro de uma sala com 5 pessoas. As 5 serão ouvidas e investigadas, ou por estar no local do crime, ou alguma ligação com a motivação do crime. Qualquer pessoa que tenha um nexo de causalidade será investigado. Durante a investigação, surgirá elementos que irá convencer o delegado de que aquela pessoa praticou o delito. Quando o delegado está convencido com aqueles elementos, não pode denunciar e nem julgar. Logo, qual o ato que é privativo do delegado? Ele fará com que aquele indivíduo seja o principal suspeito e aquela pessoa que provavelmente praticou o delito será o quê? Indiciada. Então, indiciamento, né? Ocorre um crime dentro de uma sala com 5 pessoas, então todas as 5 são culpadas até que prove o contrário. Vão ser investigadas se tem alguma ligação com motivação do crime, se tem um nexo de causalidade e tudo mais. Durante a investigação, vai surgir elementos que convencem o delegado de que aquela pessoa praticou o delito. Quando o delegado está convencido, não pode denunciar, então não pode denunciar e nem julgar. O ato que o delegado fará com o principal suspeito é o quê? O indiciamento. Este indiciamento feito pelo delegado não é juízo de certeza nem de probabilidade. O indiciamento feito pelo delegado não é um juízo de certeza e nem de probabilidade. Então está aqui um indiciamento feito pelo delegado, não é um juízo de certeza e nem de probabilidade. Qual a autoridade competente para indiciar? O delegado. O delegado é a autoridade competente para indiciar uma pessoa. O indiciamento só pode ocorrer o quê? Na fase de inquérito policial. O indiciamento só pode ocorrer na fase de inquérito policial. Não há indiciamento na fase judicial. O indiciamento só ocorre na fase do inquérito policial. Se o indivíduo ele tem um foro privilegiado, senador, deputado, por exemplo, para indiciar ou investigar o senador, precisa de uma autorização de quem? Do STF.
Então, aquele camarada que tem um foro privilegiado, para você indiciá-lo ou investigar, você precisa de uma autorização do STF. Onde ele tem um foro privilegiado? Onde ele tem um foro privilegiado? Segundo o STF, sim, qualquer indivíduo que tenha foro privilegiado, sobretudo aqueles sobre suas competências, senador, deputado federal, presidente, precisam de supervisão judicial. Então, um indivíduo tem um foro privilegiado, como senador, para indiciar ou investigar, ele precisa da autorização do STF. O STJ não entende assim. Para esta corte, o STJ, não há necessidade de autorização judicial para o indiciamento de supervisão judicial. Então, para o STF, precisa sim de uma autorização para o indiciamento e investigação da pessoa que tem um privilégio processual, né? O indiciamento com uma supervisão. Já para o STJ, ele não entende. Ele diz que não há necessidade de uma autorização judicial para o indiciamento de uma supervisão judicial para aquela pessoa que tem um foro privilegiado. Vamos ver a jurisprudência sobre o indiciamento do inquérito policial. O indiciamento consiste em quê? Na imputação de crime. Então está aqui, o indiciamento consiste na imputação de crime aos investigados pela autoridade policial e de acordo com o artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830. O indiciamento é um ato privativo de quem? O delegado de polícia. E somente pode ser feito onde? No inquérito policial. Está-se diante, portanto, de o quê? De um convencimento formado da autoridade policial à luz dos elementos colhidos durante as investigações. STJ. Não se admite a determinação de indiciamento formal do acusado. Não se admite a determinação de um indiciamento formal do acusado mediante própria do inquérito policial, quando o feito já se encontra na fase judicial. Então, o indiciamento consiste na imputação de um crime aos investigados pela autoridade policial. É um ato privativo do delegado de polícia, né? Ele está diante do convencimento formado pela autoridade policial à luz dos elementos colhidos durante a instauração do inquérito policial nas investigações. Não se admite a determinação de um indiciamento formal do acusado. Não se admite a determinação de um indiciamento formal do acusado mediante própria do inquérito policial quando o feito já se encontra na fase judicial. Então aqui, não há determinação do juiz, nem do MP, mandando indiciar. Não há determinação do juiz, nem do MP, mandando indiciar. Sobretudo, quando está na fase judicial, que não há necessidade de indiciamento. Sobretudo, quando está na fase já judicial, né? Está na fase judicial, não há necessidade de indiciamento. Jurisprudência do STF. Lógico, porque o indiciamento só pode ser feito no inquérito. Se está na fase judicial, já está na fase de ação penal. Sobre a supervisão judicial do indiciamento no foro privilegiado, esta Corte Suprema firmou o exame da matéria em causa, estabelecendo o quê? Nesses precedentes, nos quais fiquei vencido por entender possível um indiciamento sem prévia autorização do tribunal competente. Então, aqui Gilmar Mendes, né, ele ficou vencido por entender possível o indiciamento sem prévia autorização do tribunal competente, que a Polícia Judiciária, a Federal ou a Civil, afastada a possibilidade de agir de ofício, somente poderá instaurar um inquérito policial para investigar a conduta penal de pessoas que detenham prerrogativa de foro, ratium muris, se verificar, em tal hipótese, a necessidade e prévia supervisão judicial dos autos inerentes à atividade investigatória, nestes compreendido o indiciamento formal do suspeito da prática delituosa, sob pena de invalidade de tais medidas, caso incorrente prévio controle jurisdicional.
Então tá aqui, né, Gilmar Mendes, ele foi contrário, mas ele foi vencido. Então vamos ler de novo aqui a jurisprudência. Não há determinação do juiz nem do MP mandando indiciar, porque compete ao delegado fazer o indiciamento e durante a fase de inquérito policial, porque durante a fase judicial já estamos na fase de ação penal e não cabe o indiciamento. Quando está na fase judicial, que não há necessidade de indiciamento. Beleza. Jurisprudência do STF sobre a supervisão judicial do indiciamento no foro privilegiado. Então nós estamos falando do quê? Da supervisão judicial em relação àquele camarada que tem um foro privilegiado. A Corte Suprema, o STF, entende o seguinte, né? Estabelecendo nesses precedentes. Gilmar Mendes aqui está falando, né? Fiquei vencido por entender possível indiciamento sem uma prévia autorização do tribunal competente. Ele entende, Gilmar Mendes, que não precisava dessa autorização. Porém, ele foi vencido pela turma, né? Que diz aqui, né? Que a Polícia Judiciária, Federal ou Civil, afastada a possibilidade de agir de ofício. Então não pode agir de ofício quando o camarada tem foro. Somente poderá instaurar um inquérito policial para investigar a conduta penal de pessoas que detêm prerrogativa de foro, ratio munius, se verificar em tal hipótese a necessidade e prévia supervisão judicial dos atos inerentes à atividade investigatória, neste compreendido o indiciamento formal do suspeito da prática delituosa. Então ele precisa do quê? Do indiciamento formal do suspeito da prática delituosa. Precisa de quê? De uma prévia supervisão judicial, sob pena de invalidade de tais medidas, caso incorrente, prévio controle jurisdicional. Jurisprudência do STJ sobre o quê? A desnecessidade de supervisão judicial do indiciamento no foro privilegiado. Aqui tem a jurisprudência do STJ, que é contrária do STF. O STJ diz que é desnecessário a supervisão judicial do indiciamento no foro privilegiado. A ausência de norma condicionando a instauração de inquérito policial à prévia autorização do judiciário revela a observância ao sistema acusatório adotado pelo Brasil. Então aqui ele está fundamentando, né, a desnecessidade de uma supervisão judicial do indiciamento no foro privilegiado, que é a ausência de norma condicionando a instauração de inquérito policial à prévia autorização do judiciário. Então ele está dizendo que não tem uma norma falando a respeito disso. É o entendimento do STF. Os caras entenderam o que precisa. Aqui o STJ está fundamentando que não há uma norma. Por isso que tem a necessidade da supervisão judicial do indiciamento. Porque não há uma norma condicionando a instauração de inquérito policial à prévia autorização do judiciário. Revela a observância do sistema acusatório adotado pelo Brasil, o qual prima pela distribuição das funções de acusar, defender e julgar a órgãos distintos, conforme a orientação do STF, no julgamento do MC na EDI 5104. Condicionar a instauração de um inquérito policial a uma autorização do Poder Judiciário institui uma modalidade de controle judicial prévio sobre a condução das investigações em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório. Então o STJ fundamentou, né, que a ausência de norma condicionando a instauração de inquérito policial à prévia autorização do judiciário revela uma observância do sistema acusatório adotado pelo Brasil, o que prima pela distribuição das funções de acusar, defender e julgar. Então, condicionar a instauração de inquérito policial a uma autorização do Poder Judiciário, ou seja, você só vai poder instaurar um inquérito policial com uma autorização do Judiciário, institui uma modalidade de controle jurisdicional. Então, nós estamos regredindo à fase concentrada, em qual os poderes estavam concentrados na mão de um único ser. Então, ele tinha o poder de quê? De acusar, de defender e de julgar. É isso que o STJ está alegando, que o controle jurisdicional prévio sobre a condução das investigações em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório. Bela explicação da STJ, muito bem elaborada a motivação, a fundamentação, e o STF é como se fosse criança. Não quero, acabou. Vida que segue. Não há razão jurídica
Nós sabemos que são razão política, é questão política, né? Infelizmente é questão política, mas STF é questão política. Não há razão jurídica para condicionar a investigação de autoridade com foro por prerrogativa de função à prévia autorização judicial. Não há razão jurídica para condicionar a investigação de autoridade com foro por uma prerrogativa de função à prévia autorização judicial. Não tem razão jurídica, não tem uma norma falando sobre isso. O que o STJ diz é que esse controle está voltando, está retroagindo ao controle concentrado em uma única pessoa, controle de acusar, defender e julgar. Note-se que a remessa dos autos ao órgão competente para o julgamento do processo não tem relação com a necessidade prévia de autorização para investigar. Note-se que a remessa dos autos ao órgão competente para o julgamento do processo não tem relação com a necessidade de uma prévia autorização para investigar, mas antes diz respeito ao controle judicial exercido nos termos do artigo 10, parágrafo 3º do CPP. Então, não há razão jurídica para condicionar a investigação de uma autoridade com foro por prerrogativa de função a uma prévia autorização da Suprema Corte. Note-se que a remessa dos autos ao órgão competente para o julgamento do processo não tem relação com a necessidade de uma prévia autorização para investigar, mas antes diz respeito ao controle judicial exercido nos termos do artigo 10, parágrafo 3º do CPP. De fato, o Código de Ritos prevê prazos para que a investigação se encerre, sendo possível sua prorrogação pelo magistrado. Contudo, não se pode confundir referida formalidade com autorização para se investigar, ainda que se cuide de pessoa com foro de prerrogativa de função. Com efeito, na hipótese, a única particularidade se deve ao fato de que o controle dos prazos do inquérito será exercido pelo foro de prerrogativa de função e não pelo magistrado à cor. Recurso especial provido para reconhecer a violação do artigo 5º, inciso 2 do CPP, haja vista a desnecessidade de prévia autorização do Judiciário para investigar a autoridade com foro de prerrogativa de função. Então, não há razão jurídica para condicionar a investigação de autoridade com foro por prerrogativa de função à prévia autorização judicial. Note-se que há uma remessa dos autos ao órgão competente para o julgamento do processo. Não tem relação com a necessidade prévia de uma autorização para investigar. Então, para o julgamento do processo, tem que ser enviado para o STJ e para o STF, que é a Suprema Corte, porque ele tem prerrogativa de função. Agora, para investigar, não tem essa necessidade de uma prévia autorização, mas antes diz respeito ao controle judicial exercido nos termos do artigo 10, parágrafo 3º, né? Nós temos o Código de Ritos que prevê os prazos, né? Que a investigação se encerre, sendo possível sua prorrogação pelo magistrado. Contudo, não se pode confundir a referida formalidade com a autorização para se investigar, ainda que se cuide de pessoa com foro de prerrogativa de função. Com efeito, na hipótese, a única particularidade se deve ao fato de que o controle dos prazos do inquérito será exercido pelo foro de prerrogativa de função. Então, a única particularidade é que o fato de o controle dos prazos do inquérito será exercido pelo foro de prerrogativa de função, que tem os seus prazos diferenciados, e não pelo magistrado à cor. Recurso especial provido para reconhecer violação ao artigo 5º, inciso 2 do CPP, haja vista a desnecessidade de uma prévia autorização do Judiciário para investigar uma autoridade com foro de prerrogativa de função. Está aqui, jurisprudência do STJ, quinta turma, Reinaldo Soares da Fonseca. Quando se fala em indiciamento e investigação, não precisa de autorização. Autorização de indiciamento de pessoa com um foro privilegiado. Então, quando se fala em indiciamento e investigação, não precisa de uma autorização prévia para isso. A autorização de indiciamento de pessoa com foro privilegiado, em relação à pessoa com foro privilegiado. Mas pode ser pegadinha de prova. Lá na sua... O SESP adora botar assim, de acordo com a Suprema Corte, o STJ,
não precisa de autorização para indiciar ou investigar uma pessoa com foro privilegiado? De acordo com o STJ, não precisa. Então, muito cuidado. Para o STF, precisa de autorização. Para o STJ, não precisa de autorização para indiciamento e investigação com pessoa com foro privilegiado. Sacou? Sempre que estiver diante de uma medida que necessita de autorização judicial, reserva jurisdicional ou reserva da jurisdição, o delegado não pode prender preventivamente. Então tá aqui, o delegado não pode prender preventivamente. O delegado só prende em flagrante. Qualquer pessoa pode prender em flagrante. O delegado não pode fazer uma prisão preventiva. Precisa de uma ordem judicial para uma prisão preventiva. O delegado só pode prender em flagrante. E qualquer pessoa também pode fazer essa prisão em flagrante. Porque a prisão preventiva é uma prisão com mandado, uma ordem judicial. Então está aqui, né? A prisão preventiva é uma prisão com mandado, com uma ordem judicial. Bem como a prisão temporária, a busca e apreensão, a interceptação telefônica, também precisam de uma ordem judicial. Então o delegado não pode prender preventivamente. Por quê? A prisão preventiva é uma prisão com mandado, né? Com uma ordem judicial. Com uma ordem judicial. Bem como a prisão temporária, a busca e apreensão, a interceptação telefônica, mandado de prisão. Como já fala, né? Mandado de prisão. Para poder prender o cara, precisa de uma ordem judicial. Poderes do delegado pela Lei 12.830. É uma lei novinha que está fazendo aí uma repercussão danada em relação ao delegado e o princípio da insignificância. Artigo 2º, parágrafo 2º, nos diz o seguinte: durante a investigação, o delegado requisita o quê? A perícia, informações, documentos e dados. Durante a investigação, o delegado requisita a perícia, informações, documentos e dados. Não necessita de uma ordem judicial, mas há determinados casos que precisam da jurisdicionalidade, precisam de uma ordem judicial, como a prisão preventiva, a temporária e a busca e apreensão. Mas durante a investigação, o delegado requisita uma perícia, informações, documentos e dados. O princípio da jurisdicionalidade está previsto no artigo 5º, inciso 61 da Carta Magna, que aduz que ninguém será preso, senão em flagrante delito. O cara está em flagrante, ele pode ser preso. Ou por uma ordem judicial, escrita e fundamentada por uma autoridade competente judiciária. Vê que ele botou autoridade judiciária e precisa ser competente também. Por uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária e competente. Aí ele meteu um salvo aqui, né? Salvo nos casos de quê? De transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, o princípio da jurisdicionalidade, a regra é o quê? Que ninguém será preso. Essa é a regra, mas tem exceção, que é nos casos de transgressão militar e crime propriamente militar vai ser preso. E também o quê? Em caso de flagrante delito e por uma ordem escrita e fundamentada por uma autoridade judiciária e competente. O MP também pode mandar prender alguém e nem fazer interceptação telefônica sem autorização. O MP também não pode mandar prender alguém. O MP também não tem esse poder de mandar prender alguém. E nem de fazer o quê? Interceptação telefônica sem autorização de quem? Do judiciário competente. O Ministério Público também não tem o poder de mandar prender alguém
nem de fazer o quê? Mandar fazer ou fazer uma interceptação telefônica sem autorização do judiciário. Para quebrar essas garantias constitucionais, precisam passar pela reserva de jurisdição. Precisa passar por uma reserva, por essa reserva jurisdicional. Precisa passar pela reserva jurisdicional. Precisa de um documento, uma ordem escrita e fundamentada da autoridade competente do judiciário. A quebra do sigilo telefônico não é igual à interceptação telefônica. A quebra do sigilo telefônico é restrição de ligações. Então, a quebra do sigilo telefônico não é igual a interceptação telefônica. Investigação criminal no CPP. Temos aqui investigação criminal no CPP. Polícia Judiciária e atividade investigativa. Vamos ao artigo 4º. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá de autoridades administrativas. Então, não excluirá a de autoridades administrativas, a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Então está aqui, né? A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim o quê? A apuração das infrações penais e da sua autoria. Terá por fim o quê? A apuração das infrações penais da sua autoria. O parágrafo único diz: a competência definida neste artigo não exclui a de autoridades administrativas. Então, não exclui a competência das autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Jurisprudência sobre a exclusividade investigativa. Jurisprudência sobre a exclusividade investigativa. A cláusula de exclusividade inscrita no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição, esse artigo aqui para você que vai fazer a prova policial, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, você tem que cravar esse artigo 144 da Constituição no teu coração, que não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público. Não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público. Então, a cláusula de exclusividade inscrita lá no artigo 144, né? No parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição, ela não inibe a atividade investigativa criminal do Ministério Público. Tem por uma única finalidade conferir à Polícia Federal. Tem por única finalidade conferir à Polícia Federal, dentre os diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União Federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal e a Ferroviária, primazia. Então, a Polícia Federal ela tem a primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no próprio texto da lei fundamental. Ou, ainda, em tratados e convenções internacionais, incumbe a Polícia Civil dos Estados-membros e do Distrito Federal. Então, de novo aqui, né? Jurisprudência sobre a exclusividade investigativa, né? A cláusula de exclusividade inscrita no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição, não inibe a atividade da investigação criminal do Ministério Público. Então, o Ministério Público pode fazer investigação criminal porque esse artigo não inibe. Tem por uma única finalidade conferir à Polícia Federal, dentre os diversos organismos, né, que compõem o aparato repressivo, que é a Polícia Federal, a Rodoviária Federal e a Ferroviária, primazia investigatória na apuração de crimes previstos no próprio texto da lei fundamental, em tratados ou convenções internacionais. Ponto. Incumbe a Polícia Civil dos Estados-membros e do Distrito Federal, ressalvada a competência da União Federal, que cabe quem? A Polícia Federal, e excetuada a apuração de crimes militares, que compete aos militares,
A função de proceder à investigação dos ilícitos penais. Crimes e contravenções compete à Polícia Civil, né? Então, o que ele está dizendo? Compete à Polícia Civil dos Estados-membros do Distrito Federal, exceto de competência da União Federal, que compete à Polícia Federal, da apuração dos crimes militares, que tem os crimes militares são investigados pela própria instituição militar, e a função de proceder à investigação dos ilícitos penais. Então, tem a função de proceder à investigação dos ilícitos penais, crimes e contravenções, sem prejuízo do poder investigatório que dispõe, como uma atividade subsidiária, o Ministério Público. Sem prejuízo do poder investigatório que dispõe, como uma atividade subsidiária, o Ministério Público. Então, função do poder de polícia judiciária. Função de polícia judiciária e função de investigação penal. Função de polícia judiciária e função de investigação penal. Uma distinção conceitual relevante que também justifica o reconhecimento ao Ministério Público do poder investigatório em matéria penal. Então, função de polícia judiciária é uma coisa e a função de investigação criminal é outra. Função de investigação criminal também compete ao Ministério Público. Jurisprudência sobre a reserva jurisdicional. Jurisprudência sobre o quê? Sobre a reserva jurisdicional na CPI. Jurisprudência sobre a reserva jurisdicional na CPI. A Constituição da República, ao outorgar às comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPI, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, claramente delimitou a natureza de suas atribuições institucionais, restringindo-as unicamente ao campo da indagação probatória, com absoluta exclusão de quaisquer outras prerrogativas que se incluem, ordinariamente na esfera de competência dos magistrados e tribunais, inclusive aquelas que decorrem o poder geral de cautela conferida aos juízes, como o poder de decretar a indisponibilidade dos bens pertencentes a pessoas sujeitas à investigação parlamentar. A circunstância de os poderes investigatórios de uma CPI serem essencialmente limitados levou a jurisprudência constitucional do STF a advertir que as comissões parlamentares de inquérito não podem formular acusações e nem punir delitos, nem desrespeitar o privilégio contra a autoincriminação que assiste a qualquer indiciado ou a testemunha. Então, o que fala aqui sobre a reserva de jurisdição na CPI, né? Que é a famosa Comissão Parlamentar de Inquérito, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Claramente delimitou a natureza de suas atribuições institucionais, restringidas unicamente ao campo da indagação probatória, com absoluta exclusão de quaisquer outras prerrogativas que se incluem ordinariamente na esfera de competência dos magistrados e tribunais. Por quê? Os magistrados e tribunais que têm a competência para julgar, processar, fazer a quebra daquelas garantias constitucionais, inclusive aquelas que decorrem do poder geral de cautela conferido aos juízes, como o poder de decretar a indisponibilidade dos bens pertencentes a pessoas sujeitas à investigação parlamentar. Então, compete aos magistrados e não à CPI fazer uma indisponibilidade de bens. A circunstância dos poderes investigatórios de uma CPI é essencialmente limitado. Levou a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal a advertir que a Comissão Parlamentar de Inquérito não podem formular acusações, nem punir delitos, nem desrespeitar o privilégio contra a autoincriminação que assiste a qualquer indiciado ou a testemunha. Jurisprudência sobre o quê? Sobre a quebra de sigilo bancário na CPI. Aqui nós vimos foi a de reserva jurisdicional na CPI, né? A reserva jurisdicional. Então precisa algumas coisas, precisa do magistrado. A CPI não tem esse poder todo. Então, quebra de sigilo bancário na CPI. A quebra do sigilo fiscal, bancário, telefônico
de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante o quê? Deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Então, a jurisprudência sobre a quebra de sigilo bancário na CPI, a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a uma investigação legislativa, a CPI, pode ser legitimamente decretada pela CPI, desde que esse órgão estatal faça mediante deliberação adequadamente fundamentada, precisa fundamentar, indicando a necessidade objetiva da medida excepcional e extraordinária, de uma medida de adoção dessa medida extraordinária. O princípio constitucional da reserva de jurisdição, que incide sobre as hipóteses de busca domiciliar e de interceptação telefônica e de decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrante penal, não se estende ao tema da quebra de sigilo. Então, o princípio constitucional da reserva jurisdicional, que incide sobre busca de domiciliar, interceptação telefônica, decretação de prisão, ressalvada a situação de flagrante penal, não se estende ao tema de quebra de sigilo, pois em tal matéria, e por efeito de expressão autorização dada pela própria Constituição, assiste competência a Comissão Parlamentar de Inquérito para decretar, sempre em ato necessário, motivado e excepcional, uma ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas. A CPI não determina a interceptação telefônica. Pelo princípio da reserva de jurisdição, ela não determina interceptação telefônica, prisão preventiva, não determina. Ela precisa de uma ordem judicial para tal ato, pois este está ligado ao princípio da reserva de jurisdição. Mas a CPI, ela pode quebrar o sigilo fiscal e bancário e telefônico. A CPI pode quebrar o sigilo fiscal, bancário e telefônico, porque não está ligado ao princípio da reserva de jurisdição e não existe uma ordem judicial para tal ato, mas precisa fundamentar este ato extraordinário. 4 etapas do inquérito policial, vamos ver em outra aula, na próxima aula. Para você que gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, não sai daí não, é rapidinho, só tomar uma água e eu já volto já.